Olá, eu sou a Júnia e esse é o Toque da NOC, numa edição super especial, 30 anos de Casa Cor. Eu estou aqui com Luísa Mano e Vinícius Fonseca, dois queridos, obrigado por aceitar o convite. E, na verdade, os dois começaram no mesmo ano, não é isso? Vocês dois começaram no mesmo ano, com locais diferentes, mas um processo muito importante na Casa Cor. Um de coordenação de arquitetura e o outro com um participante que ganhou um prêmio da Terratile e foi feita a execução, né, Vinícius, do projeto da Aberta, né? Então, eu vou começar com a Luísa falando um pouquinho da experiência dela, que ela começou lá no Palácio das Mangabeiras, onde Vinícius estava expondo também o projeto dele, né, premiado pela Terratile, e vamos comentar porque os dois depois trocam de funções, né? Então, Luísa, começa a contar pra gente como é que foi o começo da Casa Cor. Então, eu comecei em 2022, junto com o Vinícius, só que eu comecei com o Dudu no Palácio, e aí a gente liberou o Palácio para a cidade, depois que eu passei para a Casa Cor. Casa Cor. Exatamente. E aí, você começou antes da gente, né? Exato, foi em fevereiro, março. E aí a Casa Cor começa a obra mesmo, maio, junho. Isso que é importante falar, porque a coordenação, que eu quero frisar, que é um trabalho tão importante, e às vezes invisível, né, assim, para o visitante, como é importante essa coordenação, como é organizado, que assim, as pessoas quando imaginam que fazer uma obra, né, vocês dois que já tomaram conta, Luísa no Palácio e você aqui no Isabel, muita gente participando, né? Então tem que ter uma organização e um controle. Então fala um pouquinho lá do parque. Então, eu falo que a Casa Cor tem dois momentos. Que o primeiro momento é o momento de planejamento da equipe da Casa Cor para receber os arquitetos. Então a gente tem todo esse planejamento, a gente passa do início mesmo, que é a escolha do lugar, aí depois do lugar a gente entra com um cronograma muito fiel para a gente conseguir executar. Para ter um prazo, porque a gente tem um prazo muito curto para conseguir fazer tudo. E aí o segundo momento é quando os arquitetos entram para fazer as obras. E também é um prazo muito curto, uma expectativa muito grande de todos os profissionais, de todos os fornecedores. Então tá todo mundo muito à flor da pele, porque tá todo mundo realizando um grande sonho. De expor realmente a sua verdade, os seus projetos. E aí nisso é um aprendizado muito grande, a Casa Cor é uma grande escola. E eu falo que eu quis mesmo participar disso tudo, porque a Casa Cor é um prazo muito curto, mas é o mesmo processo em qualquer cliente. A gente tem a escolha do apartamento ou a escolha da casa, passa por todo esse processo que a Casa Cor passa, só que um cliente passa por 2 anos, a Casa Cor passa por 4 meses. Esse ano que você começou foi o ano que Vinícius também nunca tinha feito Casa Cor na vida, e não sei nem se tinha tanta vontade de fazer. Tinha? Não, então, essa história... Foi muito lindo o prêmio lá da Terratile, né? Então, a gente acabou fazendo esse concurso até de uma forma meio despretensiosa. O escritório que eu formei junto com o Ramon Duplá e o Caio Camargos, a gente gostava muito de fazer concursos de projeto. E surgiu essa oportunidade do concurso da Terratile. E a gente entendeu que seria um programa muito interessante, até pelo que se propõe ali, para poder executar o projeto dos vencedores. E na oportunidade, uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi os jurados que a Terratile escolheu, que na época era o Carlos Teixeira, do Vazia S.A., o João Diniz, que foi nosso professor em diversas etapas ali do curso, e o Fernando Maculan. Então... Que time, hein? E só de ser avaliado por eles já era uma coisa bem importante, né? Assim. Com certeza. A gente tinha acabado de sair de um concurso um pouco frustrado, assim, porque a gente tinha entendido que a gente não tinha sido muito bem entendido. E aí, quando surge esse jurado, a gente pensa, nossa, acho que de fato a gente vai conseguir propor e vai ser avaliado com base no que a gente acredita. Então, o fato também de poder executar para um jovem arquiteto, acho que isso é muita coisa, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente tenta ali captar os projetos e cria uma expectativa muito grande sobre a construção deles. Então, a Terratile, junto com a Casa Cor, poder promover isso para um estudante... Mas foi muito bacana ter esse prêmio dentro da Casa Cor também.
né? Sim. A visão da gente de dentro da Casa Cor foi receber um premiado já dentro da Casa Cor, já foi muito bacana. Né? E foi uma experiência muito bacana, assim, desde a concepção até se deparar assim, com de fato como que os fornecedores, o mercado funciona, os colegas trazendo as experiências dele. Então, assim, do ganhar o concurso até ter o projeto executado, tiveram ali alguns percalços no meio do caminho. Eu imagino, e teria sempre mesmo, né? Esses percalços vão ter sempre. Mas o mais legal é começar uma Casa Cor, que é de desejo, né, Luísa? Porque eu sei do desejo da Luísa enquanto ela estava fazendo a coordenação de arquitetura. Eu sei que ela tinha um sonho também, né? Então, foi diferente de você. Você ganhou o prêmio e a Luísa já olhava para frente, né? Assim, para mim, fazer Casa Cor era muito distante da minha realidade, ainda mais que eu sou do interior, né, sou de Divinópolis, então eu conseguia ver um possível momento para fazer Casa Cor muito, assim, daqui 20 anos, e graças a Deus, eu fui também fazendo o meu caminho em cima disso, fui aprendendo bastante com a Casa Cor, como funciona a Casa Cor, para poder mostrar quem é a Luísa, o que ela acredita, qual que é a marca e os clientes também que eu quero atingir, que eu tenho e que eu acredito. Então, o meu caminho foi um pouco diferente do Vinícius, mas ao mesmo tempo a Casa Cor criou uma casca muito grande para mim, porque a gente lida com todos os tipos de pessoas e por eu ser uma menina na obra também, eu tinha que ser muito firme muitas vezes, por essa questão mesmo, de ter que mostrar uma postura, de ser aceita, que na obra é um pouco mais complicado. E os dois têm um gênio muito maravilhoso. Todos os dois são calmos, educados. Então, para trabalhar nesse universo de ansiedade, né? Eu convivi com vocês dois fazendo a mesma função de coordenação e eu encantada, porque vocês dois souberam trabalhar muito, muito, muito bem. Conseguiram levar toda a ansiedade, todos os desesperos, porque eu fiz um pouquinho esse papel quando a Casa Cor começou. A gente não tinha uma equipe assim, já o João Grilo já era o coordenador de obra, mas era uma coisa tensa também. Eu pensava assim, o Paulo Augusto da Balsa, ele foi coordenador, e eu lembro que lá em Alphaville a gente tinha um choródromo, onde que a gente ia para lá chorar. Falava assim, ai meu Deus, por que a gente inventou de fazer isso? Por causa da pressão, né? Dos prazos, da ansiedade de todos os arquitetos. Então, eu também conheço um pouquinho desse lado da coordenação, mas que tem um lado também, porque parece que todas as obras faz parte da gente também, né? A gente torce por cada profissional. Você está tão envolvido com o projeto do outro, né? Que vira a sua defesa de todos, sim, né? Sim, e você está falando do choro e tudo, eu lembro direitinho, a minha primeira Casa Cor, que foi em 2022, aconteceu uma coisa específica, e aí eu subindo assim o morro do Palácio, e eu tava chorando, aí eu sentei na calçada, a Adélia olhou pra mim, você já tá chorando? Não vai aguentar aqui mais nem um mês. Eu nunca mais chorei na Casa Cor. Eu olhei pra ela e falei, é assim que funciona? Então tá bom. Todos, assim, pelo menos teve a Aline Castro. Gente, a gente passou tanto perrengue, mas faz parte, né? Com toda a parte de organização da Casa Cor, que eu acho fantástica, de ter esse cuidado com todo mundo, ter um responsável por tomar conta dos outros profissionais e ajudá-los, assim, acalmar um pouco, né? Então, acho que foi muito bacana, porque o Vinícius, depois de fazer a Casa Cor, hoje ele é o coordenador da Casa Cor dos 30 anos de Casa Cor, né? Então, você teve a experiência primeiro desse lado de arquitetura, de ser o profissional, e agora de coordenador, né? Pois é, eu já faço um caminho diferente da Luísa, né? A Luísa entra como coordenadora, eu entro como arquiteto.
E aí passam-se aí, acho que 3 ou 4 anos, né, Luísa? E a gente troca os papéis. E a gente entra, né? Eu entro nesse papel de coordenador muito para poder entender um pouco melhor sobre a dinâmica de construção, que é algo que eu comento muito com o meu sócio, que eu acho que faz parte, assim, eu acho que o arquiteto... É uma rapidez, né? Exatamente. É a rapidez. Tem que ser É o dinamismo, assim, acho que precisa. Rápido, que não dá tempo. E sabe que tem uma coisa, né? Eu acho que vocês dois podem falar. É uma caixinha de surpresa, porque está tudo programado para uma coisa, mas aí você encontra uma viga que não está na obra, aí você tem que ajudar o profissional a colocar. E isso, a gente pega construções, às vezes está parada há muito tempo, né? Assim, com o patrimônio. Com os desafios de ser imóveis tombados. Então, é uma dinâmica bem diferente mesmo, né? Com certeza, é como você falou, Júnior, é um envolvimento que você cria com todos os projetos. Com todos os projetos. Você entra, defende, ajuda, colabora, dá um pitaco, como se fosse nosso. E cada ano é diferente, muito diferente um do outro. Eu queria saber uma coisa, na verdade. Como que é fazer Casa Cor sem celular? Pois é. Há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, a gente tinha o fax. Uma coisa muito importante na época, que ninguém sabia fazer. Não, e ninguém sabia passar o fax. E tinha um fax na obra. Era uma coisa tão chique ter fax na obra. E alguém falava assim: Júlia, passa o fax. Eu me sentia a pessoa mais importante do mundo, porque eu sabia passar fax. Hoje em dia eu não sei nada de tecnologia, mas eu sabia passar fax. E não tinha, era no... Mas assim, o processo, o tempo era o mesmo? A execução, assim, as pessoas, o controle de receber mais de 1.000 funcionários por dia? Não. Como que era isso? Não. Eu acho que a Casa Cor está nesse processo maravilhoso de crescer. Ela, cada dia envolve mais setores, né? Não, era o primeiro ano, não tinha celular, gente, não tinha radinho. E era uma pessoa no escritório e o João e Ernesto. Então a gente era uma equipe de 4. Hoje tem mais de 30 na Casa Cor, né? A equipe cada vez maior, mais setorizado, mais preocupado em todos os setores, o comercial, a assessoria de imprensa. Você vê que tem o comercial e tem o financeiro. Quer dizer, toda a Casa Cor... Mais profissional, né? Não, isso é uma organização muito, 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 muito bacana, né? E então nesses 30 anos mudou muito. Mas o tempo de execução sempre foi o mesmo, assim, Sempre. 2 meses para fazer a obra. Era isso. Mas ainda assim tinha esse dinamismo que a gente tem hoje? Porque assim, a gente recebia o WhatsApp, a gente recebe, né? Eu recebi, ele recebe. WhatsApp o tempo inteiro. Então a gente ia pra casa, recebia mensagem de madrugada pra gente conseguir ser rápido e ágil. Depois, no outro ano, no segundo ano já tinha radinho, ele tinha uma potência que eu lembro que o segurança me avisava, aí já tinha celular e radinho. Qualquer coisa, eu me lembro que um dia o segurança falou assim: Júlia, tem alguém aqui. Eu falei: gente, o que eu faço, né? Tipo assim, me avisando que tinha entrado tipo um ladrão e tava com medo. Eu falei: meu filho, sai daí, né? Eu falei: vai matar, sei lá o quê. Mas a gente não tinha tantas coisas acontecendo, né? Você vê, o cara ligou, até eu ligar para o João, para o Ernesto, para avisar que ele estava achando que tinha uma pessoa, a gente já acionando que tinha uma equipe de segurança para ir para lá, para olhar. Mas era tudo demorado, não era? Se tivesse acontecendo, não aconteceu, ia acontecer. E era mais ou menos uns 50 ambientes? Não, era menos, mas a gente sempre teve intenção de ser muito, porque em 5 anos de Casa Cor, a gente fez a Casa do Conde, que foi a maior nacional. Que aí Casa Cor de São Paulo começou também a abrir o leque, né? Mas era menor. Mas você sabe que a gente vai mudando? E você está me perguntando, eu nem sei como é que era. Eu sei que ia. Tudo acontecia, tudo dava certo, né? E quem cuidava da obra era João Grilo, que eu era só a que ficava lá o dia inteirinho, mas contratava pedreiro,
assim, tinha que olhar, porque nessa época a gente tinha que ver também era se tinha, como é que era a caixa d'água, que era pouquinha, né? Como é que era a rede telefônica, para a gente poder ter mais extensões de telefone, não era celular, era extensão, né? Na casa do Conde foi bem complexo, porque a casa era gigantesca e maravilhosa. Foi uma edição muito especial também. Eu lembro que eu conversei com o Vinícius, a gente estava conversando sobre essa questão de posicionamento feminino e masculino na obra. E aí ele falou, né, que essa questão de ser homem é mais fácil nesse sentido de controlar a obra. Porque não acredita muito. Exatamente. Não te obedece. E a Juninha tem um caso que você trocou de roupa, você foi com roupa diferente. Não, porque na época do segundo ano de Casa-Cor, todo mundo me berrava tanto, porque era no berro, que eu, Jônia, aí eu saía correndo para um lado, correndo para o outro, e eu falei, gente, sabe por que eles me respeitam? Porque eu venho de bota, eu vou de seda e salto alto. Aí apareci no outro dia, de salto, seda, mas o berro não parou, eu tive que fazer tudo com salto. Cheguei no outro dia arrasado, falei, gente, vai de bota mesmo, não vai melhorar. Não adianta eu querer ser mais chique, não. Vai atrapalhada mesmo. Foi no segundo ano, a gente fez na Assis Chateaubriand. E foi uma casa-cor maravilhosa também, com a participação do João Diniz, que fez um jardim, era um jardim de metal, todo diferentão, que foi maior polêmica. E foi uma edição maravilhosa também. A gente começa nossa caminhada na Casa Cor em 2022 com o ganho do projeto da Terra Chile, do Pavilhão Praia, que desde a época da concepção do projeto a gente já pensa em como que a gente poderia otimizar a construção. Então, obviamente que tem os percalços aí ao longo do caminho para conseguir viabilizar o projeto, mas foi um processo muito gostoso, assim, desde que a gente chegou na Casa Cor, junto com o João Grilo, o Eduardo, a Juliana e a própria Júnia. A gente foi super bem recebido. E assim, obviamente que tinha ali as inseguranças de um jovem arquiteto junto com os meus parceiros, né? Eu não te recebi bem, não? Ah, você também, claro. Mas a gente acabou se conhecendo um pouco depois, né? Na verdade, a Luísa, ela chegava era pra cobrar, né? Ela chegava pra cobrar. Uma empatia, porque a gente era os mais jovens da Casa Cor. Então, eu acho que eu sempre tive isso, né, com vocês, e eu acho que você também teve, por a gente ser muito novo e ter responsabilidades muito grandes, que é levantar o projeto, né, vocês conseguirem viabilizar, e ao mesmo tempo conseguir levantar a Casa Cor, né? Porque é isso. Em paralelo, sim, claro. Isso em 2022. Em 2024 a gente recebe novamente um convite vindo do Dudu, que era para poder fazer os banheiros públicos. São banheiros que tinham uma lógica tal qual em 22, modular, que pudessem ser cabines isoladas e que gerassem algum tipo de poética. Até chegar esse ano, 2025. Então, esse projeto dos banheiros eu amei. Amei. Eu achei que foi, assim, há muito tempo a gente não vê um banheiro público de uso mesmo de todo mundo, tão unissex e tão privativo. Esse foi uma sacada maravilhosa, um espaço pequeno, né, para colocar. Que tinha toda a privacidade. Toda a privacidade, era um banheiro assim confortável por ser unissex. Mas foi um projeto maravilhoso, então de parabéns. Obrigado. A ideia era isso, um pouco, gerar cabines isoladas ali, de alguma forma uma praça central, né? De tal forma que quando você saísse, você não se deparava direto assim com a circulação. Então acho que isso, além delas serem completas e isoladas, ela também gera uma intimidade ali dentro, que é uma transição, né? E um espaço relativamente pequeno para ter 4 cabines generosas, que não era pequeno, né? Foi muito bem feito, parabéns mesmo. E isso no ano passado, e esse ano aí você veio para ser coordenador. Isso, aí agora a gente muda de lado, né? A gente sai da posição de profissional. Tem um que você prefere? Né? Olha, eu preferia, não sei se tem, mas que é mais fácil,
Acho que ser profissional é mais fácil. Né? Eu acho que talvez eu e a Luísa a gente difere dessa opinião, mas eu acho que assim, coordenar é uma tarefa e um desafio muito grande. Não, eu queria mesmo ter esse toque da Nokia para falar, porque é complexo, é bacana, é envolvente. A gente, olha o tanto de amizade, de gente que você tá junto com eles mesmo, né? Assim, é muito rico, muito mais talvez do que fazer um ambiente, né? Mas é mais desgastante mesmo, né? É amplo, né? O que eu enxergo assim é que quando você faz o seu projeto, você se depara só com as questões suas e com as pessoas que estão ali junto com você. A maioria já é parceiro, né? Também. Exatamente. Agora, quando você está numa posição ali de gestor, de coordenador, é como você disse, você é arquiteto, você é engenheiro, você é pedreiro, você é psicólogo, então assim, você assume todas as funções com várias pessoas ao mesmo tempo. Então assim, óbvio que a gente tem toda uma equipe muito bem organizada, muito bem, assim, sabendo o que está fazendo, mas para mim, particularmente, foi um desafio com certeza muito maior coordenar do que fazer como profissional. Você já pensa diferente? Não, assim, eu acho que os dois têm desafios muito grandes e responsabilidades muito grandes, só que eu sinto que, pelo menos a minha primeira Casa Cor, foi tudo tão personalizado. O desenho do carpete, a execução desse carpete, foi um processo longo para isso realmente sair do papel. Então, eu acho que é muito diferente, eu não consigo comparar. Os dois ganharam um prêmio de revelação, né? Sim, no primeiro. E você, no ano passado, ganhou de revelação. Assim, eu acho que por eu fazer alguns projetos muito autorais na Casa Cor, eu acho que a demanda em relação à tecnologia, em relação aos fornecedores, a gente conseguir executar, sair do papel, eu tenho uma demanda muito grande em cima disso. Então, por isso que eu falo que os dois são desafios muito diferentes. E eu não consigo achar assim, um mais fácil, o outro não, por essa questão mesmo. Assim, executar essa película lilás que não tem no mercado. Luísa, esses detalhes. Eu vim de violeta para te homenagear. Eu vim de propósito. Então, eu acho que é mais isso mesmo, assim, como executar os projetos tão autorais, com pé direito alto e tudo, assim, mais personalizado, que eu tive essa dificuldade, assim, do processo, porque eu ainda estou no início de carreira. Então, assim, eu acho também que o Vinícius, no ano passado, da questão que eu lembro da pintura, do espaço de vocês que vocês refizeram, que a gente tem isso, a gente testa também, até que ponto, porque um evento é 45 dias, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer com que isso dure, esteticamente, fosse durar para sempre. Então é esses cuidados mesmo que a gente precisa ter. E eu acho que tem um outro ponto também, que eu acho que talvez é um pouco diferente para nós dois, é porque eu tenho parceiros, né? Eu tenho sócio, o Ramon é meu sócio, o Caio Camargos é um grande parceiro do escritório que fez as 2 edições com a gente. O Lucas Borges também, que participou. Então, assim, querendo ou não, essa sobrecarga de projeto, de demandas que a gente tem que fazer ao longo da execução da obra, ela se divide com eles, né? Ao contrário de você que está sozinha. Então, assim, você tem no máximo ali uma colaboradora, um colaborador dentro do escritório, mas todas as decisões necessariamente passam por você. Sim. Então, fatalmente, assim, eu estar com uma equipe, né, do meu escritório, da Aberta, facilitou, assim, a minha trajetória. Eu acho que é isso que eu senti trabalhando na Casa Cor, porque eu tinha equipe. Eu tinha gente junto, eu tinha o Juninho, tinha o Dudu, tinha as meninas também. Então, eu acho que isso facilitava, assim, não estava sozinha 100%, né? Eu acho que é isso. É isso que eu ia falar, né? Eu acho que vocês devem ter percebido o tanto que a Casa Cor, cada ano que passa, ela cresce, ela se organiza cada vez mais. Assim, eu, dos 30 anos para cá, eu fico encantada com o funcionamento. Quero saber de você, como você está enxergando do tempo que vocês dois estão aqui. Eu quero que os dois me falam o tanto que a Casa Cor cresceu.
Eu acho que a Casa Cor Minas Gerais tem uma grande virtude que, primeiro, ela ocupa espaços dentro do contexto da cidade muito emblemáticos. Eu acho que isso sempre foi um foco de todas as pessoas que fazem a gestão dessa mostra. Então, desde o Parque do Palácio, que antes era um espaço restringido ao governo do estado e que se abre mais um espaço público para a comunidade, até passar ali pelo período de Rua Sapucaí, agora Isabela Hendricks, um prédio emblemático dentro do circuito da Praça Liberdade, a própria Casa do Conde e tantos outros espaços a Casa Ferola, inclusive, que várias pessoas iam na Casa Cor para ver a Casa Ferola. Exatamente. É o caso dessa edição, assim. Aqui já foi uma das faculdades mais fortes e mais potentes. Todo mundo tem uma lembrança maravilhosa aqui, exatamente, né? Todo mundo tem alguma coisa para si. Habitar esses espaços, eu acho que por si só já é um grande mérito, assim, de quem faz essas escolhas. E agora, sobre a mostra em si, eu acho muito interessante que não é uma mostra que se restringe apenas a uma arquitetura de interiores, a um design de interiores. Mas o que eu mais orgulho mesmo da mostra, assim, que eu acredito, é nisso, porque a gente faz arquitetura. Aqui, por exemplo, esse espaço é pequenininho, não vai ter... A arquitetura aparece, e aparece forte. Então, é uma mostra que privilegia a arquitetura mesmo, né? A arquitetura nunca vai passar despercebida dentro da amostra de... Exatamente, até o projeto dos meninos do ano passado, do banheiro, é claro a arquitetura que eles fizeram ali, com as cabines, com o volume que eles criaram. Isso. Não é só interiores, mesmo o espaço, né, sendo interno, consegue, tem vários profissionais que conseguem representar muito bem a arquitetura. Também, né, eles entram muito bem, porque no ano passado, que a gente fez dentro de um shopping, mas... Lembra o tanto que um conseguiu fazer, Nana, dentro do restaurante, lá em cima, perto do Júnior Piazza. Então, eles se reinventam, né? Mas privilegia muito o paisagismo, a arquitetura, o design de interiores, que eu acho também que tem o 100% Minas para falar sobre os design mineiro, né? E a parte de entretenimento também, né? Restaurante, bar... chefe de cozinha super especiais, moda, desfiles, exato. Isso é uma amostra completa mesmo, e eu acho que tão grande precisa de ter esses coordenadores mesmo, do nível de vocês. Fala, Luiz, um pouquinho dos seus ambientes. Vinícius, tinha uma coisa que eu ia te perguntar. Você ganhou prêmio do Estado de Minas do Estado de Minas 2 vezes, no ano passado e nesse ano. E você ganhou o prêmio da Terra Tille, que foi premiado, e depois você ganhou de revelação do Estado de Minas também, né? Isso. E concorreu. Conta, mas muito bacana. E concorrendo também ao Building of the Year da Arquidale. Pois é. Na categoria instalações. Vinícius, você tinha falado há pouco sobre experimentação. Fala aí, vocês dois têm muito para me falar sobre isso. Eu acho que assim, a mostra ela é um grande espaço, um grande palco para a gente justamente poder experimentar ideias, investigações, intenções. Então assim, eu acho que de alguma forma a gente, em 2022 e 2024, faz isso. E a Luísa, em 2024 e esse ano, também repete essa história, assim. Ano passado a Luísa faz uma tapeçaria, né? Um painel que eu acho que é muito interessante. Você vê ali um empenho e um desenho muito, muito sofisticado. E aqui não é diferente disso. Então, eu acho que é um grande espaço mesmo para a gente poder fazer. O ambiente do ano passado foi todo estampado, então foram testes em cima de testes. Para realmente, assim, eu queria colocar ele no chão desde o início, porque eu queria vestir o espaço. E no meio do caminho teve várias pessoas falando, joga pro teto, e eu não queria jogar de jeito nenhum. Levava para Casa Cor, colocava no chão, no meio da obra, para todo mundo passar por cima, para ver se ia sujar, para ver se ia rasgar. E no meio desse caminho eu também fiz quantidades a mais, porque se acontecesse alguma coisa na Casa Cor durante o evento, porque passa 40 mil pessoas, eu tinha em estoque para conseguir substituir, mas eu não precisei substituir. O carpete conseguiu, exato, deu super certo.
E foi testes em cima de testes até para a estampa ficar certa também, o fundo aquarelado, o desenho, a cor do grafite que não chegou a ser preto, tudo foi milimetricamente assim, calculado para poder chegar naquela performance do ambiente mesmo. E que esse ano eu também tive outros desafios, que é a pedra-sabão, fazer a curva na pedra-sabão, esse detalhamento para envolver as janelas com esse material, né, que é barroco, que é nosso, que é mineiro, que é super cultural. E tem a caixa de vidro violeta, que ela tem 4 metros de altura, com uma porta pivotante. Então, como que a gente chegou nessa cor também foi vários testes, porque eu tentei pegar uma película mesmo, que já tem no mercado, que já tem essa cor, mas nada chegava na cor que eu queria. Então eu fui escolher uma cor da Pantone específica e coloquei nessa tonalidade violeta, e a caixa mesmo, fazer essa estrutura de intervenção da parte molhada, porque a gente está num piso original que é de taco. Então, como que a gente vai fazer essa intervenção num prédio que tem mais de 120 anos, sem fazer grandes transformações, só delimitando. Então são desafios que, assim, são desafios muito grandes, e eu acho que é maior ainda por a gente ser muito novo, e a gente insiste no que a gente quer, que eu vi os meninos também insistindo em relação à tonalidade da cor, da pintura da cor para aquele banheiro funcionar. E outra coincidência também é que a gente fez a nossa segunda casa cor foi banheiro. Eu fiz, o dele foi funcional, o meu não é, mas a gente tem várias conexões, tem a mesma idade, e isso é muito bacana. Muito, muito. E vocês dois estão de parabéns. Não, e eu acho legal também você, Juliana, falar sobre a sua experiência. A sua experiência dos seus 30 anos de Casa Cor, né? Você esteve aqui desde a primeira edição. Mas olha, Já viu de tudo? já vi de tudo e adoro tudo. Eu amo a Casa Cor, mesmo. Eu acho que é um evento rico, cada edição é uma, cada edição é tão especial que você pode falar assim, essa foi melhor que a outra. Todas têm as pessoas são diferentes, o local é diferente, a época que é feita a Casa Cor, assim, as coisas externas, né? Então, cada ano é um ano especial e todas são maravilhosas, eu acho, são ricas, né? A gente ganha muito, aprende muito, conhece muito, é cansativo, mas é muito, muito divertido também, né? Eu vou falar o tanto que a gente tem ataques de riso. A gente tem crise de riso. E vou falar nisso aqui. Vem cá, Pedro. Tá passando aqui, vem cá. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? O que vocês estão fazendo? Pega um banquinho aqui, participa um minutinho aqui com a gente. Se eu falar de quê? O que vocês estão falando? Não, eu quero saber você que vai falar alguma coisa aqui pra gente. Mas esse papo é ótimo. É ótimo mesmo. Você não tem jeito, né? Você é estratégica, né? Que assim, a melhor onda de você chamar esses dois meninos para conversar sobre Casa Cor paralela à sua história é que a sua importância para eles é gigantesca, como é para mim, e ao mesmo tempo eles entraram de forma muito incisiva. Eu tive contato com um e com o outro, cada um mais ou menos no mesmo tempo, mas cada um num lugar. Eu vi o trabalho do Vinícius, que é junto com a Aberta, que é a parada que ele faz, eu adoro esse nome, porque é um lugar, ele pensa em compartilhamento o tempo inteiro, por isso chama Aberta, e eu acho isso incrível, eu não acredito muito nisso. E eu vi um trabalho dele que foi lindo, dele e dos amigos, que era uma casa de praia, que era uma arquitetura nômade, com um pensamento muito atual e muito refrescante, e um negócio que era muito mais pensamento do que material, não tinha ostentação, mas era absurdamente simples e lindo. Lindo, eu também inesquecível. Eu fui jurado no prêmio daquele ano, e aquele projeto para mim, assim, era revigorante, sabe? Sabe algo que refresca você? Eu adoro ver um projeto incrível. Quando eu vejo um projeto incrível, eu fico muito feliz. E aí, passado um tempo, desse ano, o Vinícius era a figura responsável pela obra. E ele cuidou da minha obra aqui. E a excelência foi total. Eu vi 2 vezes, discuti e tal, ele cuidou, fez. E quando eu vim, estava tudo pronto, estava tudo lindo. E quando eu vejo, e sobre Luísa foi exatamente o contrário.
Eu fui ver um espaço para fazer casa cor e ela me gongou o tempo inteiro em tudo que eu queria quebrar e tirar. Eu falei, quem que essa menina tá pensando que é, gente? Não, no caso, quem eu tô pensando que sou, né? Eu falei, essa menina é poderosa. E ali eu achei, e assim, além de poderosa, a menina é linda, né? Então a gente fica assustado com aquela mulher linda mandando você no meio de uma obra. Em 2023, Luísa estava nessa história, foi fazer uma casa cor. E ela também cuidou da minha obra e ela foi, assim, uma pessoa... Eu estava num momento muito difícil da vida, assim, com uma dose de fragilidade altíssima. E essa menina botou o negócio de pé numa tranquilidade. E eu via ela passando por todas as coisas difíceis que acontecem aqui dentro. Não que são problemas, mas coisas difíceis para a excelência são normais. E ela tratava isso numa normalidade, como se nada tivesse acontecendo. Os gênios dos dois são... muito parecido. E aí, no ano seguinte, a Luísa me apresenta um projeto que deu água na boca pela coragem de tratar uma ideia onde a tecnologia não está tão disponível e ela pega e desenvolve toda uma possibilidade tecnológica para que o espaço dela acontecesse dentro do universo de pensamento arquitetônico e decorativo dela. E aí ganhei 2 grandes amigos e sou fã dos dois. Né? É verdade. Isso deixa a gente muito tranquilo, muito feliz, porque você percebe que o mundo está girando bem e que as coisas estão indo melhor ainda. Não, e a Casa Cor tem jeito. Não, e a Casa Cor privilegia a gente desses encontros bons, né? Tem essa maravilha de conhecer. Eu estou aqui pensando em todos que passaram, Luiz da Objeto, João Lucas da Objeto, que são sócios, a Aline Castro, Bruna Gribel. Eu. Você nunca tomou conta de obra? Não, nunca tomei conta de obra. Estou falando dos meninos que estão na frente da obra. Não, o tão gostoso. Paulo Augusto, da Balsa. É o Paulo, querido. Paulo. O Dudu, o Eduardo Faleiro. Dudu foi estagiário da Júlia. Não, ele foi em 2013, ele era o coordenador. Mas naquela época você ainda geria essas histórias. E Dudu foi meu estagiário também. Ele ficou comigo um tempo fazendo Minestrand. Então, olha o tanto que é gostoso relembrar e ver quem ficou nesse cargo, que eu acho tão, tão importante, que está desde o principinho até o final. Assim, tanto que isso... Vocês enxergam do princípio ao fim, na entrega do imóvel de novo, né? E que é um desafio que não é brincadeira. E ao mesmo tempo é uma riqueza de conhecimento que só quem percebe que ela está ali, que se dispõe a isso. E à medida que você se dispõe, a estrutura profissional dessas pessoas está caracterizada como pessoas que querem entregar uma história completa para quem as contrata. Isso mesmo. Eu só tenho a agradecer, primeiro, de ter vocês como amigo. Todos os dois são muito, muito importantes para mim. E agradecer a participação e a Casa Cor de ter me dado esses presentes aí. Obrigada. A gente que tem que agradecer. A Casa Cor deu presente para todo mundo, no final das contas. Ela é rica nisso. Obrigada, viu, gente, pela participação.